Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Visualize e Creia, esse podcast, esse canal também aqui no YouTube, feito especialmente para pessoas que querem evoluir, querem ter uma evolução pessoal, que vai atingir todas as áreas, na verdade, quando a gente evolui, né, no autoconhecimento, não tem como a gente não avançar em outras áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar de algo muito sério e que às vezes passa despercebido, mas é o fato de que nós criamos todos os dias a nossa realidade, né? Existe a vida como ela é e a gente acha que a vida ela é deixa a vida me levar, né? Ela acontece e a gente não tem influência do que pode acontecer na nossa vida. Mas a verdade é que quando a gente mais estuda sobre desenvolvimento pessoal, a gente percebe que sim, a história que você conta para você mesmo está criando a sua realidade. E antes de eu seguir com esse conteúdo, eu quero te fazer um convite para que você possa ajudar o canal a crescer, para que mais pessoas atinjam, né, essa mensagem, para que mais pessoas recebam, para que você receba também mais alertas sobre vídeos novos aqui do canal. Inscreve-se para que a gente está rumo aos primeiros 1.000 inscritos e você vai fazer parte dessa história. Então, não deixa de seguir, de comentar, de compartilhar. E hoje a gente vai entender por que o nosso maior limite não é a nossa condição atual, não é a realidade atual, mas é a história que nós contamos para nós mesmos todos os dias. Eu vou trazer alguns autores que vão ser base desse episódio. Existe um autor que fala, Maxwell Maltz, que ele fala assim: você sempre agirá de acordo com a imagem que possui de si mesmo. Olha que interessante. A forma como a gente age no mundo, com as pessoas, as decisões que a gente toma, o que a gente faz com o nosso dia, está ligado à imagem que nós temos de nós. Se nós temos uma imagem de vitoriosos, nós vamos agir como pessoas vitoriosas. Então, uma pessoa vitoriosa vai gastar um tempão vendo um monte de programa de TV que mostra bagunça, vai ficar indo atrás de fofoca? Acho que não. Então, eu não vou agir como essa pessoa. Mas se eu tenho uma imagem ruim de mim mesma, de quem eu sou, eu posso sim gastar horas na frente de uma TV comendo um sorvete, onde eu tô me empanturrando ali, onde eu vou depois ficar triste pelo resultado nas minhas roupas, no meu peso. Isso é muito sério, gente, que a imagem que a gente tem, ela realmente constrói para nós, em primeiro lugar. E aí, se você é uma pessoa que se preocupa com os outros, pode ter certeza que a imagem que você transmite sua, que é aquilo que você acredita sobre você, está chegando em níveis maiores. Seus professores na universidade, seu chefe, seus familiares, seu parceiro, seus filhos. Isso está indo para além de você. Então, é um impacto tão grande a gente mudar a nossa autoimagem, a imagem que nós temos de nós mesmos, porque através dela nós agimos e vivemos, e através disso pessoas terão uma opinião sobre nós e vão nos tratar diferente, de acordo com essa autoimagem que começa lá dentro de nós. Eu quero dar um exemplo antes de continuar, eu tenho aqui algumas outras citações de autores que eu gosto, mas eu queria dar um exemplo prático que aconteceu comigo nessa semana, e que eu fiquei assim, reflexiva, e eu falei, nossa, né, como foi bom pra mim ver o que aconteceu, mas o quanto pode ser bom pra você também ouvir o que eu vou falar. Eu e minha família, nós estamos iniciando o treino de tênis, a gente tá sócio de um clube aqui na cidade, nós moramos no interior de São Paulo, e desde que a gente entrou nesse clube, o objetivo foi, poxa, ter tempo para as crianças se exercitarem, terem tempo livre para correr, né? Se elas não quisessem fazer nenhuma aula, tudo bem. Mas fato é que a gente inscreveu eles no curso de tênis e eles gostaram. Entrou primeiro o mais velho, depois o mais novo quis também. E aí eu e o meu marido também entramos, né, para fazer aula. Cada um tem a sua turma. Mas eu estava na última aula de tênis, eu cheguei um pouco mais cedo na minha quadra. E fiquei assistindo duas mulheres que estavam jogando. E quando começou o jogo, eu não sabia sobre elas, eu nunca vi elas lá. Então eu não sabia o histórico delas, eu não sabia como elas eram como jogadoras. Eu só observei que eram duas pessoas fazendo uma aula particular, né? Porque as aulas são em grupo, mas essa aula eram somente as duas. E comecei a reparar na partida. E a partida foi muito engraçado, porque assim, uma fazia 6, a outra ia lá e fazia 7. Então, toda hora uma estava na frente da outra por um ponto. Não teve nesse período que eu fiquei assistindo números grandes, A10, A2, 10 A4. Não, era sempre assim, 7-5. Aí ia virando. 7-6, 7-7, 8-7. E aí eu falei, nossa, é um jogo bem equilibrado. Essa foi a percepção que eu tive, que as duas eram muito boas. Porém, tudo começou a mudar
quando uma das jogadoras começou a se desvalorizar na quadra. Então, em termos de resultado, para mim, elas estavam em equilíbrio. Porém, em termos de atitude, uma começou a se desvalorizar. O que ela começou a fazer? Nossa, agora você me matou, hein? Caramba, essa foi difícil. Nossa, você acabou comigo. As frases dela eram todas depreciativas quanto a ela e valorizando a outra jogadora, a oponente. E aí eu comecei a perceber assim, comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu não vou lembrar todas as frases, mas foi muito nessa linha de caramba, você me destruiu agora. Nossa, essa era impossível eu pegar. Era só barreiras e limitações. E aí, no meu olhar, começou a mudar a forma como eu estava enxergando aquele jogo. Na minha visão, aquela moça que estava quieta, porque durante todo o tempo que a outra falava, essa aqui ficou quieta, focada e concentrada. Para mim, aquela ali era uma profissional de tênis. Na minha cabeça, eu comecei a construir uma história. Nossa, essa aqui então deve ser uma profissional de tênis. E a outra é uma amadora que está começando. Essa foi a imagem que eu fiz do jogo depois de alguns minutos, mas não foi pelo jogo e o resultado, porque o resultado elas estavam em equilíbrio, jogando com muita classe, as duas. Porém, a postura de autoridade, a postura de segurança dessa jogadora fez com que eu visse ela como uma profissional, que sabia o que estava fazendo. E as falas e a forma como aquela outra jogadora se via e transmitir isso para fora durante o jogo me fez olhar para ela como uma amadora. E aí eu não consegui mais mudar a minha imagem que eu tive do jogo. Enquanto elas jogavam, eu nem sei sobre elas, mas eu tenho certeza que uma é profissional e que a outra começou a jogar agora. Por quê? Pela insegurança dessa pessoa. E eu falei, meu Deus, ela pode estar destruindo a imagem dela em todos os lugares que ela vai, porque se ela for assim no trabalho, vão desvalorizar ela. Se ela for assim na academia, vão desvalorizar ela. Tem pessoas que têm esses atos de autodepreciação. E aí, elas não entendem que elas estão se fazendo mal, ou seja, provavelmente elas vão ter resultados piores, porque estão declarando palavras ruins, achando que não tem peso. Mas a autoimagem que ela tinha dela transpareceu até para mim que estava assistindo na quadra. E o que eu aprendi com isso? Eu preciso ter uma postura de liderança, uma postura de vitória para mim, que vai chegar até os outros, mas principalmente para mim, para que eu não declare palavras assim, para que eu me veja na quadra olhando para os meus resultados positivos, não para os negativos. E isso mudou até a forma como eu estou jogando na aula. Porque de fora eu tenho certeza que ninguém sabe se eu jogo há uma semana como é a realidade ou se eu jogo há um ano. Por quê? Porque eu não estou falando quando alguma coisa vai mal, não estou rindo demais, né? Quando alguma coisa vai muito bem. Ou seja, eu estou mais centrada no jogo. E a minha autoimagem de uma jogadora muito boa para mim mesma. Eu ainda não sou essa jogadora, entende? Porque eu não tenho nem a técnica para ser. Mas a minha autoimagem já me diz que eu sou uma excelente jogadora. Que observa o que o professor fala e faz. Tudo que o professor tem corrigido em mim, eu tenho buscado não errar mais. Né? Porque tem pessoas que às vezes, o professor fala a mesma coisa em toda a aula. Fulana, olha pra bola. Fulana, perna esquerda. Fulana, a base. E eu falei, não, eu preciso estar atenta. Ele já me chamou a atenção na última aula sobre ficar muito no meio da quadra, que ele fala que é o mata-burro. Que é um lugar que você não consegue, quando a bola passa, você não consegue pegar. E aí eu já fiquei mais atenta agora para as próximas aulas não ficar nessa localização. Então, você começa a agir antes de ser, tá entendendo? Eu não sou uma jogadora profissional, mas eu já estou agindo e vou agir. Gente, eu vou agir como uma jogadora profissional de tênis. Por quê? Porque essa autoimagem profissional vai me fazer ter resultados muito melhores, muito mais rápido. É igual aquela pessoa que está na academia há 3 anos, quando você olha para ela, parece que ela está começando agora, porque ela só reclama, porque ela fala que ela não consegue, porque ela não se permite pegar pesos maiores. Tome cuidado, porque os seus resultados vêm muito do que você acredita. Em Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que eu amo, do Napoleão Hill, ele fala muito que o medo e a alienação mantêm as pessoas presas numa identidade limitada. As pessoas que têm muito medo e as pessoas que são alienadas, que só pensam em bobeira, elas ficam numa identidade limitada, elas não usam o potencial que elas têm, porque elas estão limitando, porque o nosso potencial, né, segundo o autor, é ilimitado. Deus nos deu a todos nós as mesmas condições ilimitadas, porque não existe limitação nem física, gente. Tá? Eu estava vendo um livro onde o autor Don Green ele fala que um amigo dele nasceu cego e todo mundo poderia falar, poxa, esse cara, né? Autor de mais de 30 best-sellers, cobra muito caro para cada palestra que ele dá, e ele dá palestras desde jovem. Então, assim, ele usou aquilo que poderia ser fraco, mas na autoimagem dele ele era um cara de sucesso.
Então, ele não se limitou a partir da deficiência física. Quantos de nós nem deficiência físicas temos e nos limitamos por histórias que contamos, por crenças ou por fracassos passados, que eu já falei aqui, tem vídeo sobre isso, que o fracasso não nos define, ele é uma informação sobre a nossa vida, ele não é a nossa identidade. Eu não sou o meu fracasso. Eu vivenciei o fracasso e se eu aprendi com ele, tá tudo bem. Bola pra frente. Vamos evoluir. Na Bíblia, em Números 13, fala assim, que enquanto Josué e Caleb estavam vendo a Terra Prometida e olhando para as coisas boas que ela tinha, os outros homens, todos os outros que foram os espias, né, na Bíblia para olhar a Terra Prometida do povo judaico, viram problemas e gigantes. Como que pode? Eles olharam para a mesma terra. A realidade era a mesma. Mas a interpretação daquela terra, somente para Caleb e para Josué foi, é terra boa, vamos entrar, vale a pena, emana leite e mel, é uma terra onde as frutas são gigantes. Tem gigantes? Tem, mas tem muita coisa boa, essa terra vai ser nossa, Deus vai nos dar ela. Tome cuidado com a história que você conta sobre si mesmo. Às vezes, o que você está falando que está difícil na sua vida é a sua visão sobre a sua vida, não é a realidade. Muitas das vezes é assim. A nossa autoimagem ela vai interferir muito nos nossos resultados. Como aquela garota que jogava tão bem tênis e que se ela tivesse uma postura de quem joga bem tênis, eu veria ela talvez como profissional. Mas eu não consegui, porque ela se depreciou e a autoimagem que ela tem dela é muito negativa e tá sendo externalizada. E isso é um perigo, porque ela tá criando a própria realidade ruim, que ela provavelmente não gostaria de viver. Se ela tá fazendo tênis, é claro que ela quer ser uma boa jogadora. Você não responde ao mundo como o mundo é. Você responde ao mundo como você acredita que ele é. Você não mostra ao mundo quem você é. Você mostra ao mundo quem você acredita que você seja. Então, existe um poder muito grande naquilo que nós cremos, em como nós mostramos isso para fora. Cuide da sua autoimagem. Leia, se informe mais sobre esse assunto, porque esse assunto muda vidas. Já mudou muitas, que eu pude observar durante meus processos de mentoria. A pessoa muda a autoimagem que ela tinha sobre ela, ela toma decisões mais inteligentes, ela muda a vida dela. Ela muda o destino e ela muda os futuros resultados. Pode levar tempo? Pode, mas sempre vai dar resultado. Quando você muda a sua autoimagem, não tem como você não colher bons resultados daqui a pouco. Dessa nova autoimagem que você começou a ter sobre você mesmo. Daqui a pouco os outros vão estar falando que tem a mesma autoimagem que você, a mesma imagem que você tem de você mesmo, porque é tão forte que isso deixa marcas até para fora. Então, viva esse assunto. Coloque em prática. E eu tenho certeza que sua vida vai mudar rapidamente. Eu desejo que essa mensagem fale com você e faça com que esse canal cresça. Mais uma vez eu peço, siga a gente aqui no YouTube para que a gente possa chegar aos 1.000 inscritos e chegar muito mais longe, essa mensagem ser entregue para muito mais pessoas que precisam saber e ouvir tudo isso que você ouviu hoje. Faça esse ato de generosidade, porque ser generoso também só atrai coisas boas para nós. É a forma que a gente tem de gratidão. Se esse vídeo foi útil para sua vida, faça com que ele chegue para mais pessoas através do Spotify ou do YouTube. E eu desejo que vocês façam um excelente dia.